1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 23. Está aí projetado. Você abre a sua Bíblia, você pode acompanhar também a projeção, onde diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Vamos repetir juntos? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Mais uma vez, os irmãos, por favor. Amém. Queridos irmãos, estamos aí nesse período do carnaval, né? Essa época estranha. É certamente a época do ano em que mais o cristianismo é confrontado pela cultura. Naturalmente, há outras datas comemorativas ao longo do ano, onde a gente vai encontrar alguns desafios mais sutis. Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Agora, quando se trata do carnaval, fica muito claro que a gente tem alguns problemas. Então, o cristão assim, mais liberal que possa existir no mundo, há de convir que parte do que a cultura brasileira nos oferece como opção de diversão nesses dias vai confrontar aspectos da nossa fé, aspectos da fé conforme revelada no Evangelho. Ao mesmo tempo, mesmo nesse período crítico, você consegue ter algumas coisas legais, saudáveis para serem feitas, você pode se divertir, descansar, sem renunciar à sua fé. Então, me parece ser um momento assim, muito adequado para a gente refletir sobre discernimento espiritual, aplicado a essa nossa relação com o mundo e a cultura. E eu gostaria de começar com uma definição de discernimento. O que significa ter discernimento? Uma definição básica dessas que a gente encontra aí no Google, na internet. Discernimento é a capacidade de refletir e avaliar para distinguir o certo do errado, tomar decisões ponderadas, considerando as consequências, a curto prazo, a longo prazo. Exige sabedoria para analisar as situações. É a habilidade de você separar o que é essencial do que é superficial. E aí você pega essa definição, né, bem tranquila, e traz agora para aquilo que o apóstolo Paulo escreve para a gente em 1 Coríntios 10, 23. Ao dizer que todas as coisas nos são permitidas, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, todas nos são permitidas, mas nem tudo edifica, o apóstolo Paulo está nos desafiando ao exercício do discernimento. Ele está dizendo assim, olha, você precisa discernir o que convém e o que não convém. Você precisa discernir o que edifica e o que não edifica. Ora, a gente não vai encontrar no Novo Testamento um catálogo, uma lista de coisas que convém e não convém. Se assim fosse, não precisaríamos de discernimento. Então, será que é conveniente eu participar de um baile de carnaval? Será que me edifica assistir o desfile das escolas de samba? Bem, bastaria eu consultar lá o catálogo sobre conveniência e edificação. Lá na página 1517 teria a resposta. Só que a gente não tem esse manual.
E aí é que entra o exercício do discernimento. Perceba como ele é necessário, importante. Uma série de decisões que a gente toma em nosso dia a dia dependem dele. Um discernimento ruim te leva a decisões ruins. A ausência do discernimento pode te colocar em situações horríveis. A verdade é que a gente nem precisa ser crente para chegar a essa conclusão. É um senso comum. Você pode ouvir aí pessoas no seu dia a dia, talvez você mesmo comentar, poxa, se eu pensasse melhor antes de tomar aquela decisão, eu agiria diferente. Se eu talvez analisasse melhor as opções, eu seguiria um outro rumo na minha vida, eu tomaria outro caminho. Portanto, o discernimento é necessário para a vida. Conhecimento é diferente de discernimento. Então, conhecimento tem a ver com informação, com estudo, com aprendizado. O conhecimento te leva longe, mas ele é limitado. Há coisas que o conhecimento por si só não resolve. Por exemplo, qual é a pessoa certa para eu me casar? Não há um doutorado em Harvard que vai te dar essa resposta. Em que circunstâncias vale a pena abrir mão de tempo com a minha família para ganhar mais dinheiro? Como eu devo aconselhar o meu filho, o meu amigo, nesse momento de crise que ele está atravessando? Então, há diversas situações que exigem discernimento, equilíbrio, clareza, para avaliar, ponderar prós e contras. Agora a gente pega tudo isso e traz para o relacionamento com Deus. Quando a gente encara uma vida ou a vida inteira sob a perspectiva da fé, toda essa conversa se torna ainda mais desafiadora. Porque todos os dias você faz escolhas, toma decisões, você analisa o que é bom, o que é correto, e muitas vezes nós agimos como Eva. Se o fruto é agradável, é atraente, é útil, por que não comer? A palavra de Deus está nos ensinando há coisas que convêm. Há coisas que não edificam. Há lugares que não convêm. Há pessoas que não edificam. Há relacionamentos que não convêm. Há diversões que não edificam. Há atividades que não convêm. Há hábitos que não edificam. Há conversas que não convêm. Há pensamentos, sentimentos, convicções que não edificam. Há músicas, vídeos, séries, jogos que não convêm, nem edificam. O ponto é, o parâmetro para definirmos se é conveniente ou não, se edifica ou não, o parâmetro é espiritual. Se você entender esse ponto, já me dou por satisfeito. Já valeu a pena a pregação. O parâmetro do que é conveniente ou não, do que edifica ou não, não são seus gostos, não são suas preferências, não é o que agrada a seus amigos, não é o que atende os interesses da sua família, não são os padrões da sociedade, não depende do que está na lei, na mídia, nas redes sociais, não tem a ver com compromissos políticos, com senso comum, não é o que é mais vantajoso financeiramente, não é o que vai me dar mais prazer. O parâmetro para eu definir se algo é conveniente ou não, edifica ou não, é espiritual, definido pela palavra.
a partir do Evangelho, em Cristo. Somente com o auxílio do Espírito Santo eu posso construir o discernimento espiritual necessário para avaliar a vida. Então, nosso objetivo aqui é te ajudar com isso. Te ajudar a ter esses parâmetros. Então, em primeiro lugar, irmãos, devemos lembrar que o Evangelho nos mostra que Deus é Senhor sobre todas as áreas da vida. Ou seja, não há áreas espiritualmente neutras, isentas. Tudo foi criado por Deus e o único Deus Criador reivindica tudo para Ele. Tudo e todos precisam glorificar o nome dEle. Ao mesmo tempo, tudo e todos foram afetados pelo pecado. A natureza, o ser humano. Ora, cultura e tecnologia são produções humanas. Dessa forma, toda a cultura, tudo que o ser humano produz, traz a influência da condição espiritual humana, que é uma condição de rebelião contra o Criador. Nesse sentido, em um desfile de escola do samba, por exemplo, você vai encontrar beleza, arte visual, arte musical, criatividade. Mas também você vai encontrar a deturpação da sexualidade, a exploração sensual do corpo da mulher, entre outros problemas. E essa mesma mistura de beleza, arte, diversão, com diversos tipos de pecados, você vai encontrar, por exemplo, se você ler um livro de Jorge Amado, ou numa série da Netflix, ou num jogo do PlayStation, ou num vídeo do TikTok. Então, perceba, nosso desafio é compreender que em todos esses lugares, em todas essas áreas, nós estamos numa situação espiritual, porque sempre estamos diante do Senhor. E Jesus não é apenas o nosso Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. O Evangelho não é apenas sobre perdão. O Evangelho é sobre reconciliação, participação, transformação. Por meio da fé em Cristo, Deus perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Ele. Pela graça, somos inseridos no povo de Deus, nos tornamos discípulos de Jesus, parte do corpo de Cristo. Pela ação do Espírito em nós, somos transformados em servos, cooperadores do reino. Então, na praia ou na piscina, no hotel, no cinema, na sua casa ou na casa dos seus amigos ou familiares, em todos esses lugares, você estará diante de Deus. Jesus é o Senhor da sua vida. E nós precisamos honrá-lo com nossa atitude. Então, quando entendemos o senhorio de Cristo, entendemos que existem na palavra de Deus afirmações muito explícitas sobre o que podemos ou não podemos fazer. Então, após a sua conversão, seu encontro inicial com Cristo, a graça de Deus toca o seu coração, você inicia um caminho de entrada na igreja, um caminho que vai te levar ao reconhecimento público da sua fé. Nesse meio tempo, você passa pelo quê? Por um processo de discipulado, que é o que vai te ajudar a compreender os pontos principais da palavra. Ao longo da sua caminhada como cristão, espera-se que o seu discernimento espiritual cresça à medida que você conhece mais da palavra e se envolve, participa mais do povo de Deus. Então, o apóstolo Paulo não esperava que os cristãos
precisassem de um tempo de reflexão para saber se deveriam roubar ou não roubar. Não se espera que um cristão precise de tempo para reflexão se ele deve ou não deve ser desonesto. Não se espera que você agende um gabinete com um pastor para perguntar: pastor, será que é conveniente eu matar aquela pessoa? Imagine alguém orando: Senhor, me ajude a decidir se eu devo ou não devo adulterar. Então, essas e tantas outras situações estão claras na Escritura. Não depende de conhecimento teológico, você não precisa fazer um curso. Um conhecimento simples da palavra, um pequeno tempo de convivência na igreja, te faz entender essas situações. O que nos leva a uma questão: quando você está diante de uma situação qualquer na vida, sua primeira pergunta, sua primeira tarefa é se questionar: qual é o ensinamento bíblico a respeito disso? O que a palavra de Deus me diz sobre essa situação? Só que aí a gente depara com um outro problema. A precariedade do nosso conhecimento bíblico. Muitos cristãos, irmãos, só têm conhecimento com a palavra no momento da pregação. Crentes que só conseguem ler, meditar na Escritura durante o culto. Só que aí, imagine você, esse abençoado crente, esse crente incrível, maravilhoso, lindo, não vem ao culto. Só vem de vez em quando. E aí, quando esse crente lindo, maravilhoso, incrível, resolve vir ao culto, assim, depois de uns 2 meses. 2 meses onde ele não leu nem sequer um versículo da Bíblia. O que ele faz na pregação? Mexe no celular. Diz um amém, responde o WhatsApp, diz aleluia, confere a notificação. Então, meu amado irmão, você discerne mal porque conhece pouco. A ausência de conhecimento do Evangelho prejudica o seu discernimento. Um discernimento ruim te leva a avaliações ruins, o que te leva a decisões ruins, o que te traz consequências. Decisões, escolhas que nos empurram para longe da comunhão com o Senhor e com o reino. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de começar a ler a palavra de Deus. É tempo de encarar a leitura e a meditação da palavra de forma séria. Investir seu tempo no conhecimento do Evangelho para melhorar o seu discernimento. Então você precisa ler a Bíblia em primeiro lugar, acompanhar a sequência de leituras bíblicas da igreja. Leia a palavra. Separe tempo para isso. Recursos não faltam, Bíblias não faltam. Se tiver uma Bíblia de papel, melhor ainda. Leia, rabisque, anote, escreva. Leia. Em segundo lugar, leve a sério a sua participação nos cultos. Sabe? Se a gente tem tanta dificuldade de ter contato com a palavra no nosso dia a dia, se esse tempo de culto é o tempo onde a gente, em geral, mais se expõe ou é exposto à palavra, irmãos, é uma temeridade o fato da gente abrir mão do culto com tanta facilidade. Sabe, qualquer coisa é motivo para a pessoa não estar na igreja cultuando.
Qualquer dificuldade é um obstáculo. Tem gente que só vem ao culto se estiver na escala. Precisamos de escala para ser crente. Lá no nosso discipulado a gente ensina com muita clareza: nenhuma outra prática espiritual substitui o culto. Nenhuma. 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 Não se trata de uma questão religiosa, de você estar aqui nesse lugar. Não tem a ver com o lugar. Se trata do aproveitamento espiritual que esta experiência produz em nossa vida. Se trata do agir do Espírito Santo nos meios de graça. Se trata da graça que flui no corpo de Cristo. Então, o culto para o cristão não é uma opção. É uma necessidade. Aí alguns vão dizer assim: ah, pastor, mas óbvio, eu não preciso estar na igreja para ser abençoado. É verdade, eu vou mais além. Você não precisa nem ser crente para ser abençoado. A gente não vem ao culto para merecer bênçãos de Deus. A gente vem ao culto para honrar aquele que nos abençoa. É porque eu tenho consciência das bênçãos de Deus na minha vida que eu tenho motivação, alegria. Na verdade, eu sinto um constrangimento diante das misericórdias do Senhor que me levam a estar no culto. Viemos ao culto para nos prostrar diante daquele que nos amou e salvou. Viemos ao culto porque ser cristão é ter prazer em celebrar a graça de Deus. E se nos falta esse prazer, irmão, há algo muito sério acontecendo em nossa espiritualidade. Então, faça esse diagnóstico na sua vida. E faça esse diagnóstico na vida dos nossos irmãos. Faça esse diagnóstico junto às pessoas que caminham com você na igreja. Pergunte para as pessoas com quem você caminha, que são seus amigos, que estão próximos a você. Pergunte com clareza: como está o seu prazer de cultuar ao Senhor? Como está a sua alegria de vir à igreja servir ao Senhor? Essa é uma pergunta que você deve fazer para si mesmo e para os seus irmãos. E a gente deve orar por isso, irmãos. Porque não é possível a gente estar diante daquele cuja graça é melhor que a vida e não se alegrar. O salmista vai dizer para a gente, né? Alegrei-me quando me disseram. É entendermos, irmãos, a necessidade que temos de ter o nosso coração edificado pelos louvores, pela palavra, pela ceia, pelas orações. É compreender que a igreja reunida em adoração é parte do testemunho que devemos dar ao mundo. Viemos ao culto para apresentar ao Senhor nossos pecados, então tem esse lado também. É na presença do Senhor que o meu coração se constrange por causa dos meus pecados. Então, quanto menos você vem à igreja, quanto menos você se reúne com o povo de Deus, menos sensibilidade espiritual você tem, menos você vai se incomodar com aquilo que há de errado na sua vida. Então você vem ao culto, isso te incomoda? Graças a Deus. Você vem ao culto, isso te constrange? Louvado seja o nome do Senhor. Você vem ao culto, isso causa alguma coisa em você? Você percebe as suas imperfeições? É isso mesmo que tem que acontecer. Porque nós estamos diante daquele que é santo, santo, santo. Essa é a reação natural. É o constrangimento, é a percepção dos pecados. Se isso não acontecer,
é porque talvez a sua experiência de culto ela possa estar prejudicada. Então a gente precisa levar a sério a leitura da palavra. Precisamos levar a sério a participação nos cultos. Precisamos levar a sério esse momento de pregação, ter atenção. Ouvir de novo durante a semana. Valorize aí o trabalho do nosso time de transmissão. Aí a pregação no Spotify, no YouTube, como você já sabe, deve saber. Daqui a pouco entraremos em nossos núcleos, onde a gente conversa sobre as nossas pregações. Então, pega essa visão aí, está na hora. Recapitulando, irmãos. Discernimento espiritual é a capacidade da gente avaliar as situações. Avaliar se são convenientes ou não, se edificam ou não. Se a vida toda é espiritual, eu preciso de discernimento espiritual em todas as áreas. Os parâmetros são espirituais, eles vêm da palavra de Deus. Por isso eu preciso investir tempo em conhecer a palavra, ler a Bíblia, participar dos cultos, ouvir a pregação. Eu preciso também da palavra para identificar o que está claramente estabelecido pelo Senhor, aquilo que se espera que um discípulo de Jesus faça e aquilo que Jesus me orientou a não fazer. Então eu não preciso me perguntar se o crente pode ser invejoso, racista, por exemplo. Em qualquer circunstância, essas práticas são pecaminosas. Como também eu não preciso me perguntar se eu devo orar, se eu devo vir ao culto, se eu devo evangelizar. O ano inteiro, todos os anos, em todos os lugares. Bem, a gente começou a nossa pregação falando da relação com a cultura. Ocorre que nessa interação com a sociedade, existem muitas áreas onde não está claro o que a gente deve escolher. E aí é nesse contexto, irmãos, que entra a orientação de Paulo sobre discernimento. O que convém, o que não convém, o que edifica, o que não edifica. Presta atenção na expressão. Paulo começa dizendo assim: todas as coisas me são lícitas. Ou, conforme está na NVI, todas as coisas me são permitidas. Que você precisa observar isso com atenção. É óbvio que o apóstolo não considera, por exemplo, que idolatria é permitido, que prostituição é permitido. Então, do ponto de vista do Evangelho, há, sim, coisas que não são lícitas, que são ilícitas, que eu não devo fazer, que não me é permitido fazer, porque contraria a vontade de Deus. Então, não é opcional. Existem práticas religiosas que estão erradas, comportamentos, atitudes, sentimentos que estão errados. Agora, em contrapartida, o Evangelho nos oferece uma liberdade de escolha naquilo que não é explicitamente pecaminoso. Qual música eu devo ouvir? Qual filme assistir? Qual lugar devo ir? Qual roupa devo usar? Qual foto vou postar? Posso usar piercing, fazer tatuagem? Posso ir no show? Posso ir no bloco? Posso ir na festa tal? Posso acompanhar meu amigo na cerimônia religiosa X ou Y? Então, para essas questões e tantas outras, não há um versículo que você abra e diga explicitamente o que você deve fazer. São situações que exigem discernimento. Tradicionalmente, o cristianismo chama isso de liberdade de consciência. Ao longo da história, nós vamos encontrar dois extremos nesse assunto. De um lado, você vai encontrar igrejas e líderes que retiram dos cristãos essa liberdade. São igrejas e líderes que se propõem a determinar tudo em todas as áreas da vida.
Às vezes até com quem você vai casar. Então são lideranças autoritárias, controladoras, legalistas, farisaicas, com regras bastante específicas sobre como o cristão deve viver. Curiosamente, muitos cristãos gostam desse tipo de igreja. Por quê? Porque nela eu não preciso pensar. Então, se a igreja diz o que eu devo fazer, eu não preciso exercitar o meu discernimento. Basta obedecer à liderança. Eu não preciso nem sequer conhecer a Bíblia para avaliar o que convém ou não convém, o que edifica ou o que não edifica. Basta eu perguntar ao pastor. Então, a pessoa dessa igreja, ela não experimenta o evangelho, ela conhece apenas um conjunto de regras. Quando ela cumpre, ela experimenta orgulho, satisfação. Quando ela descumpre, culpa, vergonha. Agora, no outro extremo, existem os cristãos que colocam a si mesmos como a regra do que convém e não convém. Então, se no extremo você tem lideranças controladoras que retiram de você essa liberdade, há outros que idolatram essa liberdade. Então, elas levam o princípio ao extremo. Na visão delas, o que é conveniente é o que lhes agrada, lhes atende, corresponde aos seus interesses. Para elas, o evangelho é: eu acredito em Deus e vivo do jeito que eu quiser. É o evangelho sobre liberdade. Só que o evangelho bíblico, irmãos, é sobre o relacionamento com Deus. O evangelho das Escrituras é sobre sermos libertos do pecado, para nos tornarmos servos do Senhor. Jesus é o Filho de Deus que assumiu a forma de servo. Jesus não veio viver do jeito que ele queria. E a vida que Deus tem para a gente é a vida de Jesus. A obra do Espírito em nós é formar em nós Cristo. Cristo vive em mim. Então o Senhor veio como servo para que a gente se torne servo. Deus em Cristo nos liberta para servirmos a Ele com a nossa liberdade. Então, guarde uma coisa no seu coração. No Evangelho, a liberdade não é um princípio absoluto. A liberdade é uma bênção que Deus te dá, que deve ser administrada conforme a vontade de Deus, para a glória dele. Então a liberdade cristã está incluída num princípio espiritual da mordomia. Mordomia. Servimos a Deus com o nosso tempo, servimos a Deus com nossos recursos, servimos a Deus com o nosso corpo, servimos a Deus com a nossa família, servimos a Deus com o nosso conhecimento. Precisamos servir a Deus com a nossa liberdade. Aí agora você tem condições de entender o texto. Então, quando Paulo diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém, o que ele está dizendo é, há momentos que você pode fazer, mas não necessariamente você deve fazer. Mesmo aquelas situações que a Bíblia te permite fazer, mesmo aquelas situações que a Bíblia não diz que é pecado, não é porque você pode fazer que necessariamente vai te edificar. E se não vai te edificar, você não deveria fazer. Você tem a liberdade para fazer, mas aí você discerne espiritualmente que não é adequado fazer. Então não é a igreja que vai te proibir. Não é o pastor Jackson que vai dizer para você fazer ou não fazer. Em Cristo você pode. Mas será que você deve? Veja, as palavras que Paulo usa aqui e o contexto da carta. Ele diz que nem tudo convém. A palavra convém aqui significa
ter proveito, ser proveitoso, trazer benefícios. Então, nem tudo me traz benefícios, nem tudo me é proveitoso. Depois ele vai dizer que nem tudo edifica. A palavra edificar está ligada à ideia da construção, né? A gente vai ter aí, por exemplo, os técnicos em edificações. Você tem o edifício, é uma construção que vem de edificar. E aí a gente traz à memória o que falamos dos parâmetros espirituais. São esses parâmetros que vão elucidar o que convém, o que não convém, o que edifica e não edifica. E aí eu queria terminar indicando para você três áreas de conveniência e edificação. Nossa comunhão com Deus, nossa participação na comunidade, nossa vida missionária. Em primeiro lugar, você precisa discernir o que é conveniente ou não ao seu relacionamento com Deus. Então, meu irmão, minha irmã, há atividades, há conversas, há lugares, há diversões que não são espiritualmente proveitosos, não edificam. Ao invés de fortalecer, corrói nossa comunhão com Deus. E aí, é uma atitude de humildade. Admitir nossos limites espirituais, sabe? Quando a Bíblia fala da gente fugir. Fugir da aparência do mal significa isso, bem. O mal está ali e eu entendo, olha, eu não vou encarar esse mal. Eu vou ter a humildade de fugir dele, da aparência dele. Eu não vou enfrentá-lo. Eu não vou bater de frente. Eu reconheço que eu posso sucumbir a essa tentação, a essa influência. Você pode fazer, mas você não faz porque não vai te fazer bem. E aí você consegue entender palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 5, quando ele diz assim: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então é simples o que Jesus quer dizer. Se o TikTok te faz pecar, joga ele fora. Se ficar stalkeando as pessoas nas redes sociais te faz pecar, pare com isso. Se discutir política te traz pensamentos e sentimentos ruins, abra mão disso. Se ir em determinado show, participar de determinada festa, jogar determinado jogo, estar com determinados amigos, assistir determinados filmes, trabalhar em determinados lugares, se estas coisas não fazem bem a minha comunhão com Deus, porque o parâmetro é espiritual, eu preciso renunciá-las. É melhor abrir mão dessa parte da minha vida do que ter toda ela contaminada pelo pecado. Aqui, irmãos, é importante observar que pessoas diferentes podem chegar a conclusões diferentes. Por quê? Porque a gente está na área da liberdade, do discernimento. Então, talvez aquilo que te contamine não me contamine, talvez aquilo que não te edifique, para mim, seja indiferente. Talvez sua pedra de tropeço seja outro, está tudo bem. O que não vale é a pessoa dizer assim, não, nada me afeta. Então, irmãos, isso é mentira. Tá? Então, vamos ser sinceros aqui. Se nada te afeta espiritualmente, significa que o seu relacionamento com Deus é relevante.
Não faz diferença. Ser cristão nesse mundo, necessariamente, envolve renunciar a algumas coisas. Jesus disse: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga após mim. E o que vale para a nossa vida individualmente, vale para a nossa vida em comunidade. Às vezes eu preciso renunciar às minhas preferências pessoais para caminhar com meus irmãos e irmãs. Às vezes, irmãos, eu preciso deixar de fazer o que eu quero para que o meu irmão seja edificado. É o que Paulo diz no versículo seguinte. A gente leu 1 Coríntios 10, 23. O que vai dizer o 24? Ele vai dizer: ninguém busca o seu próprio bem, mas sim o dos outros. É o que Jesus fez por nós. Às vezes, irmãos, maturidade espiritual é deixar de falar o que você pensa em prol da comunhão. Deixar de fazer o que você quer em prol da igreja. Porque mais importante que eu marcar a minha posição é o fortalecimento do corpo de Cristo. Então, nem tudo que eu posso fazer convém fazer. Convém a igreja, a missão da igreja, a edificação da igreja. Da mesma forma, há momentos que você precisa renunciar à sua liberdade e fazer o que quer para você construir ponte missionária com aquele que está fora da igreja. Sabe? Qualquer pessoa que intencionalmente já investiu na evangelização de alguém, em algum momento você teve que fazer alguma coisa que era do interesse dele, do outro, para poder se conectar. Renunciamos nossa liberdade para abençoar. Essa é a síntese, sabe? Seria talvez um outro título para essa pregação. Renuncie sua liberdade para abençoar. Eu preciso renunciar à minha liberdade para que eu seja abençoado. Eu preciso renunciar à minha liberdade para que a igreja seja abençoada. Eu preciso renunciar à minha liberdade para abençoar meus alvos missionários. Aí você vai dizer: poxa, você é forte, hein, pastor? Pois é bíblico, né? Aí está aqui, ó, para provar para você que é incrédulo, Paulo vai dizer para a gente em 1 Coríntios capítulo 9, abrindo aspas para Paulo, né? Porque embora seja livre de todos, olha o que ele diz: seja livre. Fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número de pessoas. Tornei-me judeu para judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Se Paulo dissesse isso aqui na igreja, alguém dizia assim: Paulo é um dissimulado. Não tem personalidade. Diria ou não diria, irmão? É o que a gente diz da pessoa que, diante de diferentes situações, age de diferentes maneiras. Aí você bate no peito e diz: não, eu sou a mesma coisa. E aí? Quem tem razão? Você ou Paulo? Então, meu irmão, o que a palavra de Deus nos ensina é que a liberdade é um recurso espiritual. É uma bênção de Deus. Quando você deve usar, como você deve usar, tem a ver com quem te libertou. Porque quem te libertou, não te libertou para você viver do jeito que você quiser. Ele é o Senhor da nossa vida.
E, inclusive, um dia a Ele prestaremos contas dos nossos atos. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor condições de você construir um discernimento espiritual necessário para que você seja bênção na igreja, para que você seja bênção para os seus amigos, mas, sobretudo, para que a sua vida espiritual seja abençoada. O maior prejuízo da falta de discernimento é você prejudicar o seu relacionamento com Deus. É uma coisa que, como a gente viu, a igreja não pode fazer por você. Pastor não pode fazer por você. Sua família, seus amigos. Você precisa. Senhor, nessa hora a gente se coloca diante do Senhor, ó Pai, constrangidos. A verdade, Senhor, é que a gente tem feito muitas escolhas, ó Pai, que não são convenientes. Muitas escolhas, ó Pai, que não edificam. E é verdade, ó Pai, que o somatório dessas escolhas, ó Pai, tem corroído, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. São atitudes, ó Pai, que têm atrapalhado a nossa fé, que têm atrapalhado a igreja, que têm atrapalhado o Teu povo, que têm atrapalhado a missão, o testemunho. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo atue em nosso coração nessa hora, ó Pai. Incomoda-nos, ó Pai. Gera esse constrangimento em nosso coração. Gera em nós, ó Deus, essa percepção de tantas coisas, ó Pai, que precisamos, ó Pai, rever em nossa comunhão com o Senhor. O mundo, Senhor, nos afeta sim, nos influencia sim. E às vezes, ó Pai, a gente está tão influenciado e tão afetado, Senhor, que estamos vazios espiritualmente, mornos espiritualmente. Pai, que Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, não apenas a um sentimento, mas a atitudes novas, ó Deus. Há uma mentalidade nova, há um compromisso novo. Sabemos, ó Pai, que isso não muda, Senhor, de um dia para o outro, Senhor. Mas depende, Senhor, da gente ter uma sequência de atitudes, ó Deus, que começa pelo compromisso com a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, leva o Teu povo, Senhor, a uma nova relação, Senhor, com a Tua palavra. Que a Tua palavra tenha um lugar, ó Pai, devido, Senhor, na nossa vida, na nossa rotina, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a uma relação adequada, Senhor, com a igreja, com o culto, com a adoração.
Restaura, Senhor, no nosso coração o prazer de te adorar, Senhor. Que a alegria do Senhor, ó Pai, seja de fato a nossa força. Que possamos testemunhar ao mundo, Senhor, que alegria maior não há do que estar na Tua presença. Que os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que convivem conosco, ó Pai, possam perceber no nosso semblante a alegria de servir ao Senhor, o prazer de te adorar. Que aquilo que cantamos, ó Pai, seja verdade. E ajuda-nos, ó Pai, a ter um discernimento espiritual muito claro, para tirar da nossa vida, Senhor, aquilo que tem sido uma pedra de tropeço, Senhor, e aquilo que tem prejudicado a nós e a quem está ao nosso redor. Ajuda-nos, ó Pai, a investir em práticas e atitudes, ó Pai, que trazem edificação ao nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos instrumentos de edificação na vida do outro, Senhor. Que possamos nos edificar mutuamente. Que a nossa presença, a nossa conversa, a nossa ação, nosso interagir uns com os outros, ó Pai, possa gerar edificação e fortalecimento do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai, atua em nós. Atua na minha vida, Senhor. Atua na vida dessa igreja. Por misericórdia nós clamamos, em nome do Teu Filho. Amém.